Temas para ser analisados por João Cantiga Esteves e Rui Moreira de Carvalho. Boa noite aos dois. Obrigado por estarem neste Closing Bell. Começando pela assinatura hoje do acordo de entrada de novos acionistas na REN. João Cantiga Esteves, o que é que estes acionistas podem trazer para a REN? Bem, eu penso que a primeira coisa que se deve dizer é que é interessante que os interessados sejam, digamos, geografias distintas, nomeadamente da Europa. O que revela, por um lado, duas coisas que não são novas, é que em Portugal e mesmo na Europa não há, digamos, grande músculo financeiro, mesmo para este tipo de empresas, que neste caso se trata da REN. Dito isto, eu julgo que tem duas características. Por um lado, os chineses, é bem conhecido todo o esforço que têm feito em tudo o que é energia à escala global. Ou seja, os chineses têm consciência que o seu desenvolvimento, o seu crescimento económico, manter o crescimento económico, tem realmente pode ter um constrangimento grande, que é toda a área da energia para suportar aquele crescimento económico, e daí que nós vemos, enfim, sempre que se fala em energia, seja qual for... Tem uma predileção por este Lá setor. estão os chineses a tentar posicionar-se, e naturalmente que também ganham especialização. Neste momento não tenho dúvidas que já são hoje, mesmo do ponto de vista de know-how, de todo o complexo energético em geral, nomeadamente neste caso de uma rede energética, já são hoje seguramente também, digamos, têm um grau de especialização e sofisticação muito grande. Do outro lado, temos também o caso da empresa de Oman, que também sabemos que os países árabes têm tentado diversificar um pouquinho a sua presença típica ao nível do petróleo e, portanto, desse ponto de vista, aproveitam algumas oportunidades de investimento, também à escala global, para, pelo menos, diversificarem um bocadinho e não estarem tão dependentes daquilo que, enfim, que é o seu recurso natural típico, que é o petróleo. Portanto, desse ponto de vista, e que, aliás, como referiu ali o Sr. Ministro das Finanças, eu penso que para a REN é naturalmente importante parceiros com força, com poder financeiro, como aparentemente é claramente o caso, mas também parceiros estratégicos para uma área de negócio onde seguramente vai haver grandes desafios para a REN. Tudo isto, enfim, há grandes questões que estão sempre em cima da mesa, nomeadamente no caso concreto do mercado ibérico, em que por vezes a REN, enfim, é chamada também à colação e portanto, julgo que tudo leva a crer que se junta um pouquinho o útil ao agradável. Por um lado, o desafogo financeiro que estas empresas trazem e poderão trazer, como também já foi referido pelo Presidente da REN, mesmo em termos de financiamentos, e por outro lado também serão parceiros que seguramente terão algo a dizer também do ponto de vista estratégico de como evoluir o negócio, daquilo que, digamos, deve ser feito em termos de REN. Uma última palavra, que estamos a falar de privatizações, enfim, de salientar que, de facto, enfim, havia uma certa preocupação que o plano de privatizações pudesse ocorrer num momento que não era o mais favorável, enfim, e claramente em termos teóricos não é, mas a verdade é que estas duas primeiras operações estão a ocorrer, eu direi mesmo, muito bem, desde logo em termos do encaixe financeiro respectivo, mas também porque são parceiros, enfim, temos que reconhecer hoje à escala global O importante. Ministro das Finanças congratulou-se com o facto de, nesta altura, Portugal já ter 60% do valor que era exigido em termos de privatizações, mas e daqui para a frente, os outros 40%? Porque a EDP, obviamente, era aqui uma joia da coroa, teve grande procura. A REN acaba por ser vendida a quem apareceu. E daqui para a frente, Portugal tem ainda capacidade para atrair investimentos? Vai ser claramente mais difícil, mas de qualquer forma, como importa dizer, e que o plano de privatizações é claramente uma ajuda importante nos objetivos que estão previstos no plano da Troika e, pelo menos este primeiro arranque, é positivo. Claramente que, provavelmente, os produtos que vêm a seguir já não serão tão atrativos e, eventualmente, já não têm, digamos, esta preocupação, porque, como disse, os dois primeiros são claramente daquilo que é, sem dúvida, um grande setor do século XXI. Enfim, já foi no século XX, mas no século XXI, que é, novamente, tudo o que se prende com a energia está em cima da mesa e vai ser, claramente, no século XXI, grandes questões em torno, digamos, da energia e do seu papel para as economias, para os países emergentes, etc. Mas, de qualquer forma, também é de ressaltar que, enfim, foi já anunciado novas duas privatizações, que também já estavam previstas, a TAP e a ANA. Estou convencido que são produtos distintos, não é verdade? Por outro lado também, aí vamos ver se, neste momento, é de salientar que, apesar de algumas tentativas, o outro país importante para Portugal, que é claramente o Brasil, enfim,
tem estado de fora, no caso da EDP, digamos assim, perdeu o comboio. Vamos ver, enfim, se agora nas Estará guardado para essas, exatamente, para se as nas novas próximas privatizações aparecem de alguma forma o Brasil, enfim, também a partilhar, digamos assim, este processo que está em curso em Portugal. Rui, com estas duas operações da EDP e da REN, um setor vital para qualquer economia, Portugal conseguiu assegurar os interesses nacionais? Boa noite. Penso que sim, Rubem. Penso que foi uma oportunidade, de facto, bem conseguida, porque mais do que o montante que foi recepcionado por Portugal, foi também a imagem de novos players internacionais. E como bem referiu o professor Cantiga Esteves, a questão da EDP e particularmente da REN é muito relevante, porque bem disse a energia, acrescentamos mais dois aos interesses geoestratégicos, que é a água por causa da terra e, finalmente, a logística. E Portugal, pelas suas características e dentro do espaço dos PALOP, dos partidos de língua oficial portuguesa, tem uma costa relevante. E isso tudo faz sentido a médio prazo. Com a mudança geopolítica mundial que estamos a assistir no norte da África, em particular na zona do Golfo, o canal do Panamá, o novo canal do Panamá e o Índico vão ser novos meios de transporte. E isso eles estão-se a posicionar. Também vale acrescentar que, no caso da REN, da Rede Elétrica Nacional, há um projeto muito significativo em Moçambique. Moçambique hoje é o único produtor regional da África Austral que produz energia hídrica, porque de facto tem aquela bacia de Corabaça relevante. Eles agora podem fazer a Corabaça Norte, que é praticamente duplicar a produção. E hoje essa energia entra pelo Zimbábue, África do Sul e volta a entrar no sul em Moçambique. Então há uma rede de transporte de energia, que é um projeto fulcral para Moçambique, onde a REN tem naturalmente e estes novos acionistas já prometeram que vão ajudar no esforço de internacionalização da REN. Eventualmente também vieram cá pelas nossas ligações e eles também, por si só, pela sua influência africana. Não sei quem é que terá neste momento mais influência. Mas isso pressupõe, Rui, que haja aqui espaço para mais interesse, por exemplo, da China noutras operações em Portugal, ou esgota-se aqui neste setor da energia que é tão querido? A questão está bem posta. Ele praticamente está esgotado. Dados do Fiscal Monitor de setembro de 2011, ele identificava as privatizações nos diversos países. E Portugal foi o país que mais privatizou na janela de oportunidade entre 96 a 2000. Privatizámos 15,7% do nosso PIB. A pergunta é onde é que está esse dinheiro. A seguir a Portugal, 15,7%, foi a Finlândia com 9,4% e a Itália com 7%. Ou seja, nós somos mais do dobro, quase do segundo classificado. Hoje, praticamente, digamos, diz muito bem o professor Cantiga, a questão da TAP é uma questão estratégica, só que a estratégia custa muito dinheiro. E a questão é perceber qual é que é a rendibilidade destas companhias. Ou seja, elas têm um peso morto de uma estrutura em terra muito significativa para a quantidade de voos que produzem, sabendo-se bem que são bens imateriais. Líamos neste fim de semana uma entrevista muito interessante sobre uma quantidade de pilotos que iam se transferir para o Dubai, alguns com 20 anos de carreira. Ou seja, de repente arriscam-se a comprar uma companhia que são aviões em leasing com uma série de anos. Portanto, é preciso entender... Há aqui um risco maior do que destas operações da EDP e da REN. Um risco muito maior, porque são bens intangíveis, não é? O piloto vai-se embora, vai trabalhar para lá qualquer e fica ali a companhia, digamos, sem capacidade, ou pelo menos diminuir a sua capacidade de transporte. A outra componente também importante é perceber, e aí o Governo vai ter que ser ele o interessado, que é tentar ir mais longe. Ir mais longe é promover ele a parceria, que muitas vezes se fala dentro do espaço lusófono. Dentro do espaço lusófono é introduzir Angola e Moçambique. Moçambique não consegue ter a sua linha, a chamada linha LAM, a linha aérea de Moçambique, que ora descola ou não descola o avião, digamos assim, mas Angola também com a TAG é muito relevante e tem capacidade de financiamento, e Moçambique também virá a ter a médio prazo. E, portanto, aí pode acontecer que não seja tão significativo o montante em jogo, em termos de receita, mas fundamentalmente o estratégico. Porque para nós, portugueses, e para os moçambicanos, e para os angolanos, e para o Brasil,
é muito importante que Lisboa seja o hobby, digamos, de logística centralizada. Aqui como um pivô. E nesse aspecto das privatizações, Cândido Esteves, Portugal está de facto a cumprir aquilo que foi pedido. Em termos de execução orçamental, também estamos ainda dentro daquilo que se esperava. Hoje, no Parlamento foi muito criticada a queda nas receitas fiscais. Em janeiro, uma queda de cerca de 6%. Mas isso também não seria de esperar, tendo em conta esta austeridade, que diminui a base de coleta? Sim, e enfim, essa é uma das questões que, aliás, nós aqui falámos muitas vezes e que, enfim, infelizmente se confirma, que é que o grande esforço tem que ser do lado da despesa. Ou seja, a receita está em patamares já muito elevados, uma grande parte dos impostos estão já em patamares, de facto, bastante difíceis e, portanto, enfim, como muita gente o tem dito, é sobretudo do lado da despesa que tem que ser feito um esforço muito grande de reequilíbrio das contas públicas. Desse ponto de vista, claramente que temos boas notícias, enfim, estamos a falar apenas de um mês, mas, efetivamente a despesa efetiva cai sensivelmente 12%, 12,7%. As despesas com pessoal, por exemplo, caem 15%. As famosas transferências para a Madeira também tiveram uma queda substancial e, portanto, do lado da despesa há realmente indicadores interessantes, embora estejamos a falar apenas um mês. Agora, do lado da receita, sem dúvida nenhuma que esse é um dos riscos deste orçamento, que é, efetivamente, não haver grande espaço para grande crescimento do lado da receita fiscal, porque, como dissemos, atingimos patamares muito elevados de taxas, a vários níveis, nomeadamente o próprio IVA, 23%, é realmente muito, quer dizer, continuamos com 5% de diferença para a Espanha. Portanto, a Espanha continua, depois de ter subido 2 pontos, continua com 18% de IVA. Portanto, de facto, atingiram-se patamares muito elevados nas várias taxas de imposto e, portanto, sem dúvida nenhuma que eu também concordo que esse é um dos riscos do orçamento, que é efetivamente alguma dificuldade em cumprir o lado da receita. Mas, do outro lado, aí sim, parece haver boas notícias. De facto, a despesa dá sinais de queda relativamente substancial. A despesa efetiva, cair 12%, é bom. A despesa com pessoal, cair 15%, claramente que vai no sentido positivo, porque é uma das grandes rubricas do orçamento. E, por outro lado, também, em simultâneo, saíram dados mais finais de 2011, onde também os dados finais da DGO, da Direção Geral do Orçamento, de 2011, são um bocadinho melhores do que aquilo que foi a própria estimativa do Governo na preparação do Orçamento de 2012. Mas corremos o risco de ser inglório este esforço de contenção na despesa, tendo em conta algumas dificuldades do lado da receita, ou é um trabalho que, de qualquer das formas, tinha de ser feito? É um trabalho que tinha que ser feito e tem que ser feito. Ou seja, isto importa repetir e relembrar que, tal como uma família, uma empresa, nós controlamos bastante melhor o lado da despesa do que o lado da receita. Isso sempre foi assim e vai continuar a ser assim. Isto é, por muito difícil que seja, nós temos mais margem de manobra, mais capacidade de atuação sobre aquilo que gastamos do que muitas vezes aquilo que recebemos. Podemos ficar desempregados, etc. Portanto, e aí confirma-se que, obviamente, o grande problema das contas públicas portuguesas na atualidade, o grande problema da última década foi claramente um crescimento completamente exorbitante do lado da despesa, é também desse lado que se vai ter que fazer o acerto. Já sabemos que é muito mais difícil estar a decrescer a despesa do que a aumentá-la continuamente, mas obviamente depois de uma década de um autêntico, digamos assim, de um desvario, diria mesmo, no aumento da despesa, obviamente que tem que se fazer agora o contrário, é mais difícil, é mais penoso, mas é inevitável que seja feito. E neste momento, aquilo que me parece é que temos que efetivamente centrarmos muito mais, focarmos muito mais daquilo que é o lado da despesa, o que é que ainda pode ser feito. Por exemplo, ainda continua aqui muito do lado do risco toda a questão ainda das empresas públicas, portanto a questão dos déficits ao nível do próprio setor empresarial do Estado. Portanto, há aqui ainda muitas áreas que vão ter que ser atuadas porque, como sabemos, ainda há muitas reformas por fazer, algumas já estão em curso e, obviamente, que muitas das reformas terão que ajudar, terão que contribuir que, efetivamente, tenhamos um Estado mais adequado e com um grau de despesa, com um nível de despesa, sobretudo, mais em sintonia com aquilo que nós criamos e com a riqueza que criamos. Portanto,
obviamente que, mesmo que a receita venha a falhar, e há de facto esse risco, repito pelo que já dissemos, obviamente que não podemos abrandar de todo o trabalho que tem que ser feito do lado da despesa. Eu penso que no deve haver, obviamente que esse vai ser muito importante. Acaba por ser um saldo positivo. Exatamente, e aliás, como se viu, praticamente Mas ela está a descer, o saldo está primário, fora do intervalo de projeção. A receita Sim, fiscal. sim. Ela está a descer, mas está dentro das Exatamente. projeções. Agora, só para concluir, o saldo primário caiu 50%. Portanto, de facto, comparado com o homólogo do ano passado. Cai 50%. Portanto, o conjunto é francamente positivo, mas, enfim, é um mês apenas, há muito para fazer, mas concluía dizendo que, efetivamente, temos que continuar a centrar muito no lado do corte da despesa e tentar ver, acompanhar o lado da receita, mas, efetivamente, admito que esse seja um dos riscos da execução orçamental deste ano. E é isto, basicamente, que os líderes portugueses vão ouvir da Troika nesta terceira avaliação. Da Troika, mas agora é um ping-pong normal político, digamos, mas como bem colocou, se não há um crescimento, naturalmente os impostos vão ser menores. Portanto, mesmo que as taxas se mantivessem constantes, havendo uma recessão, logo vai haver menos base coletável. Portanto, é perfeitamente normal que a receita diminua, mas como bem colocou, há 3 parâmetros essenciais que temos que considerar. O primeiro é que a economia é um navio. Como é que o navio para? Para a máquina aqui, mas o navio para acolá. Portanto, não é algo que a gente hoje desliga e diz amanhã vamos crescer. Não, há toda uma inércia que é preciso vencer e que são compromissos que vêm de trás. E o maior dado nesse sentido vem da Direção-Geral de Orçamento que publicou, que é uma paragem no chamado atraso do pagamento do setor público. Ou seja, pela primeira vez houve uma inflexão no aumento do montante do atraso nos pagamentos. E ele evoluiu de 5.600 milhões para 5.200 milhões, quer dizer, mil milhões, é uma loucura, né? Só isto já era o melhor apoio que poderia haver à economia real. Era paga o que deve, se faz favor. Portanto, esta era a questão primeira. A segunda questão tem a ver com, como muito bem diz, a despesa, aquela que depende de nós. Eu vou gastar aquilo que consigo pagar. E a terceira tem a ver com o famoso crescimento económico. E nós não podemos esquecer que a média do crescimento dos últimos 11 anos foi de 0,3%. Se for 10, é 0,7%. Mas há 11 anos foi 0,3%. Ora, não pode-se pedir a alguém que nunca na vida falou inglês por, de repente, ter uma aula de inglês e começar a falar inglês. Portanto, nós não sabemos crescer. O que chama-se tecnicamente é o modelo de crescimento que não existe. Nós não crescemos. E este crescimento foi feito por via artificial, foi metendo milhões e milhões na economia para produzir crescimento. Eu vou dar só este exemplo para terminar. Imagino que, de repente, todos os municípios em Portugal constroem uma piscina municipal de 50 metros. O crescimento da economia é realizado. Como há mais investimento, há o aumento do PIB. Nós vamos crescer. Só que no ano a seguir vem a fatura, que é como é que eu pago a água, como é que eu pago o tratamento de químicos da piscina, como é que eu pago aos professores, como é que eu pago a eletricidade. E então, para além de ter um bem que não é produtivo, porque não produz bem transacionáveis, não é? que têm concorrência, eu ainda tenho os custos de funcionamento. Foi isto que aconteceu. Nós fizemos chafariz, fizemos rotundas, fizemos por aí fora contentes, produzimos um crescimento que era efêmero, porque não era crescimento em bens transacionáveis. Portanto, o que é que são bens transacionáveis? São bens que são concorrentes no mercado internacional. E agora dizemos, bom, o país não está a crescer. Não está a crescer porque não sabe como fazer. E as responsáveis pelos bens transacionáveis, as empresas portuguesas, estão asfixiadas neste momento. Esta moratória que permitiu aqui alargar os prazos de empréstimos dá um balão de oxigênio ou é insuficiente? É fundamental. Vamos começar por aí, mas não é solução. Porque se nós vamos dizer vamos aumentar 1 ou 2 anos, é como eu ter um aluno com um teste. Ou como eu quando fui aluno. Se o professor dizia, o teste é para daqui a 15 dias, eu vou adiar o meu estudo. Se o teste for amanhã, eu hoje vou ter que estudar. E o que está em causa é isso. Está em causa é nós pôr-nos ao caminho. E quanto mais nos pôrmos ao caminho, melhor. É evidente que se eu tiver mais tempo para estudar, vou ter hipótese de ter o melhor teste. Mas não é necessariamente verdade. O que aconteceu, segundo estudos feitos sobre a nossa última intervenção, que foi em 83, portanto não lá vou muitos anos, foi que, entretanto, demos a entrada em 85 na Comissão Europeia e nós esquecemos que estávamos em crise. E começou a vir o dinheiro, esquecemos o modelo. Portanto, o que é preciso primeiro como dei o exemplo do inglês, vamos tentar aprender a produzir.
vamos tentar controlar muito bem a despesa, como bem diz. E depois temos que ir à procura de clientes, primeiro contar que produto eu consigo produzir, que eu sei produzir, que é comprado, e depois clientes me vão comprar. Porque todo o conjunto que hoje temos é completamente diferente do que era há 2 anos atrás. E há 2 anos atrás, nós íamos ao mercado, imagina que descobrimos um cliente no Canadá, e eu tinha um produto que importava da Venezuela. E a Venezuela dava-me crédito para eu vender o produto que transformava em Portugal e exportava para o Canadá. Só que hoje a Venezuela não me dá crédito. E então eu tenho o problema, o Canadá podia eventualmente não pagar, mas a falta de crédito na Venezuela. Ou seja, o conjunto não é só um conjunto que se vê aqui em números de matemática, quer dizer, que se vê aqui com a economia, não. É um conjunto da vontade e da atitude de cada um de nós perceber que vai ter que mudar e vai ter que fazer diferente. Portanto, Ruben, como bem foi colocada a questão, é um balão de oxigênio, mas que, por exemplo, basta o Estado pagar estes 5.200 milhões que deve às empresas, já elas vão ter dinheiro para poder reinvestir e fazer o crescimento económico. Mas, como bem também colocou, agora é um tempo de refletir e se esta dívida, e saiu um resultado do Banco de Portugal na segunda-feira sobre um montante da dívida, não sei se vai tocar nele ou não, a dívida que é estrondoso, quer dizer, e se o Estado de repente começar a pagar às empresas, nomeadamente as empresas do Estado, o que elas necessitam para pagar os ordenados, vai tudo ficar igual, porque nós não vamos corrigir os problemas que de facto a nossa economia tem. E esses problemas, João Cantigas, no que diz respeito às empresas, estamos a fazer o suficiente para atacar esses problemas, para dar mais apoio às empresas portuguesas? É muito difícil. O problema é que temos uma situação de partida que não é nada favorável. De qualquer forma, relativamente a esta medida, deste adiamento, é claramente positivo. O CREN foi uma coisa que as pessoas entraram bem, portanto, de facto, foi uma forma de pequenos empréstimos, chegaram de facto a muitas pequenas e médias empresas, foi algo que efetivamente a sua distribuição, digamos assim, funcionou relativamente bem e, enfim, e claro, foi uns apoios de tesouraria que permitiu aliviá-los. E nesse sentido, há falta de novas linhas, eventualmente haver aqui alguma permissão no sentido de prolongar os prazos, parece-me positivo. Agora, o problema é que, como nós sabemos, são dois. Primeiro, há pouco crédito, o mercado, digamos assim, está muito, muito carente de crédito. A situação dos bancos, enfim, sabemos qual é, portanto, estão a fazer o seu trabalho de casa também, e, portanto, o ponto de partida não é, claramente, muito favorável. E depois temos este problema, que o colega referiu, e muito bem, que é a absorção, ainda pelo setor empresarial do Estado e pelo próprio Estado, do pouco crédito que existe. Isto é, depois sobra realmente pouco para as ditas pequenas e médias empresas e grandes empresas, já agora, para poderem efetivamente trabalhar. Portanto, o quadro, temos de ser frontais, não é claramente muito favorável. Não vai haver, efetivamente, grande possibilidade de apoiar as empresas através do crédito e, portanto, aquilo que se tem que apelar também, não sendo fácil, é aqui também um pouquinho uma viragem, lenta seguramente, daquilo que é um pouco o capital alheio, os empréstimos bancários, também para o capital próprio, no sentido de sensibilizarmos os próprios gerentes, os sócios, em particular das empresas, e haver aqui um pouquinho uma viragem mais para o capital próprio. Porque importa dizer também, e hoje também houve uma intervenção nesse sentido que pode vir a ser preocupante, é que tudo isto ainda está seguro um bocadinho, completamente por arames, nomeadamente no apoio do Banco Central Europeu. Ou seja, nesse momento, como sabemos, a banca ainda praticamente... Mas tem que ser, isto não é... Tem que ser, mas de vez em quando... Está ligada diretamente ao BCE. Mas de vez em quando há umas informações, como ainda hoje, houve um dos membros do BCE que disse que daqui a 3 meses teriam que começar a cortar. Eu também acho que não vai ser possível. Mas isto importa dizer que tudo isto é muito, muito frágil, não é? Mas mesmo o próprio BCE banco, já não está a comprar dívida pública no secundário. Quer dizer que Na semana passada não comprou nada. Sim. Que já é um sinal que não acontecia, digamos, ao mês. Mas, independente, é que nós habituamos muito a falar de dinheiro. Mas, há 20 anos ou 30 anos não havia esta liquidez no mercado, em nenhuma parte do mundo. E as pessoas faziam. E perguntámos se fazem parcerias. Por exemplo, perguntámos se há fusões de empresas. É que nós somos muito caracterizados por ter empresários falidos. Empresários que vivem de endividamento. Isso não é empresário. Empresário é aquele que bem diz que arrisca o dinheiro próprio e que tem engenho para criar valor. Criar valor não é necessariamente ir ao banco.
Eu ainda agora estou a assistir a uma missão que vai ao norte de Moçambique, promovida por uma ação empresarial, e lá vão 9 empresas de construção civil. São 9 empresas que vão para o desastre. Deus queira que não, mas que tendem a ir para o desastre. Porque elas vão lá concorrer as 9 contra as 9. Elas já cá estão mal. Lá vão correr as 9 contra 9. Vão ter 9 economistas, vão ter 9 condutores de gruas, vão ter 9 tratores. Portanto, elas não se podem juntar, ir espreitar o negócio. E depois imagina o que é chegar a um sítio muito pequeno, vou dizer Mangualde, e de repente chegam lá 9 chineses. O que é que os tipos querem? Mangualde não sabe o que é que tem, mas o que tem vale muito. E um chinês quer comprar, coitado, eu talvez tenha sido infeliz estar a particular a dizer Mangualde e estar a dizer os chineses, mas a ideia é esta, é que os negócios têm que se fazer com algum engenho e com alguma serenidade, e não é ir em multidão para um lugar onde, de facto, na sua base de partida, que é Portugal, eles são pouco competitivos, porque se fossem competitivos estavam a ganhar dinheiro e estavam seguros, e não estão. E depois vão para o mercado que não conhecem. Replicar essa mesma falta de replicar o desastre. E, portanto, é muito maior porque vão não só dar cabo do resto dos ativos da empresa, mas vão também dar cabo da marca Portugal. Porque muitos chegam lá e depois metem-se em negócios que normalmente nunca os fariam. Portanto, há outra questão, para além do dinheiro, que é a engenho, é a inovação. É criarem soluções que passa por parcerias, passa por complementariedade de conhecimento, complementariedade de saberes e de máquinas. Nós estamos muito viciados na questão do curto do endividamento. Foi bem dito, o professor já disse aqui, o peso da empresa pública na captação de recursos, porque de facto tem garantia de Estado, e então tendem a dar a esse em vez de uma pequena empresa. Aliás, os bancos não sabem ler projetos. Os bancos estão habituados a trabalhar com o imobiliário. Chegar lá alguém com uma máquina ferramenta, mas o que é isso e tal, não é o perfil do banco ter essa questão. Por outro lado, bem disse que a economia portuguesa se vai tender para a recessão 1 ou 2 anos, logo não vai criar valor internamente para que o banco tenha rendibilidade. E se não está no horizonte do Estado pagar a dívida que a banca andou a emprestar ao Estado, quer dizer, isto é muito complicado. Pronto, ou seja, toda ela tem que passar de uma atitude diferente para com todos, mas também dos empresários, e não ficarem mais uma vez à espera que apareça um Estado protetor, porque o dinheiro de subsídios ao mesmo de apoios a fundo perdidos, é o dinheiro de todos a favor de alguns. O tempo é de procurar alternativas. Rui Moreira de Carvalho, João Cadeias Esteves, obrigado pela obrigado. presença Obrigado neste Closing Bell.